Olá, meu querido aluno, vamos iniciar mais uma videoaula? Hoje a disciplina é Ciências, vamos para a nossa terceira videoaula de Ciências. E nós vamos iniciar, na verdade, hoje só será a correção das duas atividades que a tia deixou para vocês, nas duas aulas anteriores. Vamos iniciar com as páginas 8 e 9. Primeira questão. Os raios solares atingem a superfície da Terra de maneira desigual. Por isso, algumas regiões recebem mais luz e calor que outras. Com base nessas informações, observe a figura que representa o planeta Terra e, em seguida, faça o que se pede. Você tem aí o globo. Na sua imagem, aí na sua tela, já colocou a imagem que tinha lá na página 5 do globo, com as zonas, tá? Zona tropical, zona polar e zona temperada, porque é isso que ele vai te pedir nessa primeira questão na letra A. Ele pede para você pintar de vermelho a zona tropical, de laranja a zona temperada e de azul as zonas polares, tá ok? Então, você vai observar lá na página 5, e onde é que fica a zona tropical, a zona temperada e as zonas polares? As zonas polares, elas ficam nos polos, em cima e embaixo. A zona tropical fica nas duas listras do meio, bem no meio do globo, tá bom? E as zonas temperadas ficam entre a zona polar e a zona tropical, tá certo? Letra B. A maior parte do Brasil fica em qual zona climática? Que vocês responderam. A maior parte do Brasil, observa aí, bem no centro do seu globo, você vê a maior parte do Brasil, que é a zona tropical. Vamos para a segunda questão. Será que é possível perceber as diferenças de temperatura apenas olhando para a paisagem representada em uma fotografia? Observe a imagem a seguir e depois responda as questões. Letra A. Onde a temperatura provavelmente é menor, na estrada ou no alto das montanhas? Observe a foto, você observou a foto, você tinha que identificar onde a temperatura provavelmente é menor. Vocês escreveram o quê? Que a neve, podemos dizer que a neve, ela indica que é mais frio lá no alto das montanhas. Enquanto na estrada, há algumas plantas verdes, Muitas plantas verdes, na verdade. Então, onde é que provavelmente é menor a temperatura? Na estrada. Letra B. Pelas características da vegetação e do ambiente retratado na fotografia, ela provavelmente foi registrada em uma região do planeta onde se localiza você tinha que marcar qual desses biomas está localizada a imagem. Provavelmente, você marcou a região da taiga, localizada na taiga. Agora, por que a taiga? Lá na sua página 6 tem as relações dos biomas. Tem os biomas, a descrição de cada bioma. E lá está falando que a taiga é um tipo de floresta formada principalmente por pinheiros, apresenta clima frio, verões curtos e invernos longos, com temperaturas negativas e neve. Então, é bem parecido com a foto que você tem aí. Virando a sua página para a página 9, nós temos a terceira questão. Os gráficos abaixo apresentam a temperatura média e a quantidade de chuva anuais de 3 biomas: deserto, tundra e floresta tropical. Leia-os com atenção e identifique a temperatura média e a quantidade de chuva da área em destaque. Depois, indique a qual bioma cada gráfico corresponde. Então, você tinha que verificar o gráfico, tá? O da letra A. Na linha horizontal, embaixo, você tem a temperatura média no ano. Muito frio, frio, calor moderado, quente, muito quente. E para cima, na vertical, você tem quantidade de chuva por ano. Muito seco, seco, umidade moderada, úmido e muito úmido. Então, a temperatura média nesse gráfico aí, você vai olhar na parte de baixo, tá? A temperatura média do ano. A temperatura média é o muito frio, certo? Quantidade de chuva, você vai olhar na vertical. É o muito seco, que é a parte que está em destaque aí. Estão vendo? Onde é que está localizado? Como se fosse uma batalha naval.
Isso aqui, muito frio, que está na direção das listrinhas, na horizontal, e muito seco, que está na direção da listrinha, na vertical. E o bioma se caracteriza por uma temperatura muito fria e a quantidade de chuva, pelo muito seco, é a tundra, tá bom? Essa é a resposta da letra A. A sua letra B, vamos observar onde estão as listrinhas, tá? As listrinhas brancas, as listrinhas pretas, né? No fundo branco. Temperatura média, aí você vai olhar na horizontal, é o muito quente, onde está mais altinho aí. E a temperatura e a quantidade de chuva está no muito seco, tá? Esse bioma aí é o deserto. Então, na letra B, é muito quente, muito seco e o bioma deserto. Letra C, vamos observar as listrinhas, está lá no topo, ó. Então, vamos observar aqui a temperatura média está na direção do quente e muito quente, tá? Então, temperatura média, quente, muito quente. Quantidade de chuva, na vertical, você vai observar que está entre o úmido e o muito úmido, os dois, né? Aí você vai descobrir que esse bioma aí é a floresta tropical. Para descobrir os biomas, você voltaria de novo lá na página 5, que tem as características dos biomas, e iria fazer a análise, tá? Para saber que bioma ele está falando aí. Esse bioma aí, da letra C, floresta tropical. Pronto, essa é a correção da página 8 e da página 9. Agora, nós vamos para a página 17, tá? 17 e 18 para fazer a correção. Na primeira questão, ele pede para você observar novamente o mapa dos biomas brasileiros na página 10. Eu vou colocar aqui só para você lembrar qual é o mapa. Depois responda as questões a seguir. É esse mapa que você vai observar para responder. A letra A. Qual é o bioma que se localiza na região onde você vive? Preste atenção no mapa e verifica qual é o seu bioma. O nosso bioma é o bioma floresta amazônica, tá bom? Que é a parte verde do mapa. O mapa não mostra as áreas dos biomas ocupadas por cidades, plantações e outras atividades humanas. No lugar onde você mora, existem áreas de vegetação preservadas? Você vai colocar aí que sim, nós temos o museu, nós temos o bosque, tá? São áreas de vegetação. Nós temos o Parque do Utinga, tá ok? Segunda questão. Você se lembra da conversa entre Lúcia e sua mãe, reproduzida no início do capítulo? A mãe dela trabalha viajando pelo Brasil. Observe no mapa os lugares por onde ela passou. Em seguida, destaque as imagens dos biomas enviadas pela mãe de Lúcia, que estão no material de apoio, e colhe-as no mapa, perto do lugar em que elas foram registradas. Depois, escreva o nome do bioma correspondente a cada uma delas. Eu trouxe para vocês já o esquema prontinho. Vai aparecer aí para você já com as respostas, porque você deveria ter colado lá do material de apoio, certo? O primeiro quadrinho aí você vê é Floresta Amazônica, que é o número 1. Aí depois ela vai, vamos seguir a seta, para o número 2, que é a Caatinga. Número 3, Mata Atlântica. Número 4, Cerrado. Número 5, Pantanal. E número 6 é Pampa, tá? Então, você vai colar a foto de cada um desses biomas e depois vai escrever a sequência numérica aí, de acordo com o bioma. 1, Floresta Amazônica. 2, Caatinga. 3, Mata Atlântica. 4, Cerrado. 5, Pantanal. E 6, Pampa. Agora, vamos para a página 18. Terceira questão. A Mata Atlântica é um dos biomas mais devastados do Brasil. Observe os mapas que mostram a área em verde ocupada por esse bioma em 1500 e em 2016. Então, a primeira imagem é do ano de 1500, que é a área original do bioma Mata Atlântica, 100% aí a vegetação. Em 2016, temos área em 2016 do bioma Mata Atlântica apenas 12,4%. Você quase não consegue enxergar mais o verde, certo? Letra A. Por que o ano de 1500 foi escolhido para representar a área da Mata Atlântica preservada? Como nós estamos estudando lá na nossa disciplina de História,
Você já sabe que 1500 foi o ano que marcou o início da colonização portuguesa no Brasil. Foi a época em que começou a exploração desse bioma. Então, foi a época que os portugueses chegaram aqui e começaram a explorar o ambiente. Letra B. Entre 1500 e 2016, que atividades humanas provocaram a destruição de grande parte desse bioma? Provavelmente vocês colocaram a construção de cidades, fazendas, o desmatamento para retirada da madeira, porque nós estudamos que eles retiravam o pau-brasil, lembram? Faziam o desmatamento para a plantação, por exemplo, de cana-de-açúcar, do café, depois eles fizeram plantação de café também. Então, eles faziam o desmatamento para fazer a agricultura, para praticar a agricultura. Faziam desmatamento para construir cidades. Faziam desmatamento para retirada de madeira. Então, tudo isso fez com que a Mata Atlântica sofresse tanto por todos esses anos. E hoje você encontra apenas 12,4% desse bioma. Quase você não consegue enxergar mais esse bioma no Brasil. O que tem são áreas que já são bem preservadas para que não sofra mais com desmatamento, ou seja, que não sofra mais com a ação humana. Então, aqui nós finalizamos a nossa unidade 3, tá bom? Antes de passar para a agenda, eu quero que vocês assistam novamente o vídeo que eu mandei no Positivo On, o vídeo que fala sobre os biomas brasileiros, tá? Eu vou colocar aqui diretamente nessa sua videoaula para você poder assistir. Aqueles que já assistiram lá no Positivo On vão assistir novamente, tá? Para aprender cada vez mais. E os que não conseguiram entrar no Positivo On terão a oportunidade de assistir por aqui. No universo, há um endereço onde a vida se manifesta em profusão. Ele se chama Planeta Terra. Aqui, a vida está por toda parte, no ar, na terra, na água e até nas regiões de clima mais hostil. Os milhares de anos de evolução e adaptação das espécies concentraram grupos de seres vivos em determinadas áreas, formando conjuntos de plantas, animais e outros seres vivos que compartilham o mesmo espaço com equilíbrio entre si e com o meio físico. Esses lugares são chamados de biomas. E sabe qual é o endereço da maior biodiversidade do planeta? É aqui, no Brasil. À medida que aumentam os estudos, cresce o número de novas espécies descobertas e cresce também a importância de preservar nossos biomas. Temos aqui 6 biomas estudados não só por nós brasileiros, mas pelo mundo todo: a Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga, o Pantanal, o Pampa e o Cerrado. Vamos fazer juntos uma breve viagem pelas características de cada um desses biomas? No bioma Mata Atlântica, temos a araucária. Esta árvore exuberante produz uma semente comestível, o pinhão. Também está presente aqui a árvore que originou o nome do nosso país, o pau-brasil. Da extensa área que se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, sobraram apenas 5% da mata original. Neste pequeno percentual restante, concentra-se a maior diversidade de plantas do planeta, com cerca de 25 mil espécies, além de animais como o mico-leão da cara dourada e o macaco muriqui. Na Amazônia, a castanha do Brasil se destaca com toda a sua riqueza em sabor, fibras, vitaminas e minerais. Aqui está presente também o mogno, famoso por seu caule forte e resistente. Ocupando 9 unidades federativas brasileiras e parte de outros países da América do Sul, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Além de sua exuberância vegetal, ela é habitada por uma enorme diversidade de insetos, répteis e anfíbios de cores intensas que vivem entre as orquídeas, bromélias e cipós. Entre os mamíferos estão o macaco acari e a onça-pintada. Um dos principais representantes da fauna local é o peixe-boi da Amazônia, por ser um animal presente apenas nesse bioma. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e está presente no nordeste do país. Seu nome é de origem indígena e significa Mata Branca.
Em sua vegetação, destacam-se os cactos, cujos caules têm capacidade de armazenar água. Os animais mais famosos de sua fauna são o calango, o carcará e roedores como o mocó. Na flora temos o cajueiro, a árvore que produz o caju, um pseudofruto que, além de saboroso, é rico em vitamina C, e a braúna sendo uma das árvores mais altas da Caatinga. No bioma Pantanal é encontrado o ipê, árvore cujas folhas são usadas para curar várias doenças, tanto que é chamada de para-tudo pelos pantaneiros. Nesse bioma está a maior planície inundável do planeta. Por isso mesmo, sua ave símbolo, o tuiuiu, costuma fazer seus ninhos no alto das copas das árvores, entre elas o cambará, espécie também presente no cerrado. Aqui moram mamíferos como a ariranha e o cervo do Pantanal. No Pampa, as perfumadas flores amarelas chamam a atenção para a beleza do Yandavaí. Esse bioma está presente em parte do Rio Grande do Sul. Sua vegetação é rasteira e essa área representa a maior riqueza de espécies gramíneas do mundo. Árvores e arbustos são raros, como o ianduvá, que ocorre em áreas isoladas. Aqui vivem o veado campeiro e aves como a ema, o quero-quero, a corruíra e a codorna. No Cerrado, segundo maior bioma do Brasil, encontra-se o jatobá, que na língua guarani significa árvore de fruto duro. Sua vegetação é variada, formando paisagens bem diversas, com presença do pequi, fruto com um alto valor nutricional em vitaminas e óleos. Na fauna estão presentes antas, lobos-guarás e o inconfundível tamanduá-bandeira. São comuns ainda diversos tipos de insetos, como cupins e saúvas. Os 6 biomas brasileiros são um gigantesco privilégio para todos nós. Compostos de uma biodiversidade extensa e muito rica, eles merecem ser apreciados e, principalmente, preservados. Vamos cuidar do que a natureza nos deu. E a melhor forma de fazermos isso é nos conscientizando sobre a riqueza de nosso meio ambiente. Sistema positivo de ensino. Educação se faz com confiança. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Fizemos a correção das páginas 8 e 9, correção das páginas 17 e 18 e assistimos novamente o vídeo sobre os biomas brasileiros enviado pelo Positivo On, tá? Finalizamos aqui a nossa unidade 3. Continuem em casa, estudando e aproveitando muito a família de vocês. Um grande beijo da tia Érica. Até a próxima!